E aí, vamos direto ao ponto. A inovação tecnológica de hoje carrega uma dualidade gigantesca, não é? A partir dos debates mais recentes, fica muito claro que a gente precisa encarar de frente o impacto prático da inteligência artificial nas nossas mentes, na forma como a gente trabalha e, claro, entender como podemos domar todo esse avanço de um jeito minimamente estruturado. E olha só essa frase do teórico de mídia Douglas Rushkoff. É um alerta bem pesado, mas perfeito para fisgar a gente para o lado mais sombrio da revolução digital. O Rushkoff argumenta que toda aquela idealização da tecnologia simplesmente falhou e que a IA, no fim das contas, está muitas vezes só amplificando a lógica de extrair tudo que pode da gente, em vez de realmente emancipar a sociedade. Então, a nossa rota nesta análise vai passar rápido pelo paradoxo da inovação, os impactos no trabalho, a atual crise da verdade, um diagnóstico científico e o futuro da nossa autonomia. Vamos lá! Parte 1. O paradoxo da inovação. A base de tudo que está rolando agora. Puxando um pouco das discussões da São Paulo Innovation Week, a ficha que cai é uma só. A inovação saiu, literalmente, dos laboratórios. A gente está vivendo uma mudança de civilização na prática, algo que está reescrevendo as profissões, as nossas relações humanas e, incrivelmente, a nossa própria maneira de raciocinar. 2. Impactos no trabalho e na mente humana. Saindo da teoria e indo direto para a sobrevivência do dia a dia. 20 a 30% de queda. Para pensar um pouco nesse número. Como a pesquisadora Michelle Snyder mostra pra gente, a automação está simplesmente apagando, de forma silenciosa, os degraus de entrada nas carreiras desde 2022. As empresas estão começando a entregar exatamente os mesmos resultados com estruturas muito mais enxutas. Basicamente, o modelo tradicional de emprego está derretendo e exigindo da gente habilidades que a máquina ainda não faz ideia de como replicar. E é bem aí que entra a nossa saúde mental. A psiquiatra e neurocientista doutora Juliana Belo Diniz bate muito nessa tecla. Substituir o cuidado humano, a escuta verdadeira e a empatia por um sistema automatizado é um dos maiores riscos atuais. E o Douglas Rushkoff complementa isso genialmente, falando da urgência de investir em comunidade. Ele defende a criação de conexões reais, o que ele brinca chamando de We Phones, ou seja, telefones para o nós, e não aparelhos focados só no nosso próprio umbigo. Porque, no fundo, a empatia não dá para terceirizar, certo? Por outro lado, quando a inovação tem estrutura, ela literalmente salva vidas. Pegue os ensaios clínicos da polilaminana, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, focados na regeneração de lesões na medula. Olha o rigor disso. A fase 1 checa a segurança, a fase 2 foca na eficácia, para só depois, na fase 3, partir para testes em grande escala. É a prova clara de que inovação de verdade exige muito método e responsabilidade. 3. A crise da verdade. Como os algoritmos estão embaralhando a nossa realidade. Olhando para o cenário global e de forma bem imparcial, a gente vê o alerta fortíssimo do vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Dmitry Muratov. Ele aponta como diferentes facções políticas usam os algoritmos e as famosas fake news para manipular processos democráticos inteiros. Numa era onde a IA gera conteúdo no estalar de dedos, a informação virou uma arma de persuasão absurda, onde as mentiras ganham escala rapidinho por causa do engajamento digital, ameaçando o que as populações enxergam como realidade. Para tentar bater de frente com essa crise, o psicólogo Steven Pinker traz uma saída super racional. Ele defende muito a necessidade de um terceiro partido no debate público. A ideia aqui é resgatar a nossa capacidade de discordar, só que com base numa moralidade bem mais objetiva. É criar aqueles espaços seguros de discussão para evitar que a gente continue afundando nesses extremos completamente polarizados. E o que nos deixa com a verdadeira pergunta de $1 milhão neste nosso papo. Como a gente mede e aproveita toda essa eficiência e poder tecnológico sem perder o controle da situação. 4. O diagnóstico científico. O caminho mais pragmático para inovar. Tem uma mudança de chave muito inteligente proposta pelo pesquisador Alfonso Gambardella. Ele diz que aquele método antigo, puramente empírico de sair fazendo tentativa e erro às cegas, já era. O modelo atual exige que a gente haja como cientista, formulando uma hipótese claríssima antes de testar qualquer coisa no mercado. Só assim a gente faz o diagnóstico da real qualidade do que estamos entregando e para de jogar recurso fora. Porque, convenhamos, só ter um caminhão de dados não gera inovação. Os dados validam a coisa, mas não substituem a teoria da nossa cabeça. Aquela mudança de rota, a famosa pivotagem, só deve acontecer de um jeito inteligente quando a gente de fato falseia uma hipótese. E para isso funcionar, precisamos de métricas de sucesso que sejam cristalinas para filtrar todo aquele ruído inútil do mercado. 5. O futuro da autonomia.
a relação definitiva entre nós e as máquinas. Aqui o cineasta Spike Jonze dá um verdadeiro tapa de realidade na gente. Ele lembra que o código por trás das nossas futuras interações emocionais não tem absolutamente nada de neutro. As nossas relações com a IA vão acontecer, isso é fato. O problema é que elas são programadas por corporações gigantes que possuem as suas próprias agendas. Reconhecer que existem essas agendas embutidas e o risco que isso traz para a nossa privacidade é essencial para sacar onde moram os perigos de verdade desse nosso futuro digital. Então, fechando o nosso mergulho, com tudo o que vimos sobre os impactos no trabalho, na nossa saúde mental, o risco da manipulação e essa necessidade de ter um método científico, fica essa provocação ecoando. Será que a nossa sociedade vai assumir as rédeas e controlar os algoritmos de forma proativa, ou a gente é que vai acabar sendo controlado por eles? Pensem bem nisso, porque a gente precisa questionar o tempo todo o futuro da nossa própria evolução.